Escreva de quantas maneiras é possível distribuir 5 objetos distintos em 3 caixas iguais. Bom, um enunciado bastante simples, com uma situação também bastante simples, cuja resolução é algo minimamente complexo. Não é tão imediato nós determinarmos essas distribuições. Porque nós temos caixas iguais e objetos distintos. Então, digamos que os objetos, eu vou chamar aqui os objetos de A, B, C, D e E. 5 objetos distintos. Nós vamos agrupar esses objetos em 3 caixas iguais. Então, a primeira observação é que as distribuições diferentes que podem ser feitas passam pelas quantidades diferentes de objetos em cada caixa. Por exemplo, se nós colocarmos todos os objetos numa caixa, eu vou colocar, por exemplo, 5 objetos nessa caixa e nenhum objeto nas outras duas. Isso não faz a menor diferença se os 5 objetos ocuparem, por exemplo, essa última caixa. Colocar 0 aqui na primeira e na segunda. Porque as caixas são iguais. Então, nesse caso, a ordem não faz a menor diferença em termos de caixas. Então, colocar 5 objetos numa caixa, independente de qual caixa, configura uma distribuição. Mas se nós colocarmos, digamos, 4 objetos numa caixa e um objeto numa outra caixa, deixando uma terceira caixa vazia, já representa, seguramente, uma distribuição diferente. Porque agora nós temos quantidades diferentes em cada caixa. E ainda passa pelo fato de que, quando nós colocamos nesse segundo exemplo, um objeto numa caixa, 4 objetos numa outra caixa e deixamos uma caixa vazia, essa distribuição ela pode ser variada de tal maneira que os 4 objetos que vão ocupar uma das caixas podem ser, por exemplo, A, B, C, D, E, aliás, minto, A, B, C e D, os 4 objetos, mas poderiam ser B, C, D e E. Então, a escolha dos objetos que vão ocupar o lugar na caixa também muda a distribuição, uma vez que os objetos são distintos entre si. Então, deixar um objeto, por exemplo, numa das caixas, se esse objeto for o objeto E, é diferente se eu deixasse nessa caixa o objeto C, ou ainda o objeto A. Então, quer dizer, a escolha do objeto também muda a distribuição. Então, isso passa por duas situações, o que faz o problema ser um tanto quanto complexo. Isso passa pela quantidade de objetos em cada caixa, que nós precisamos fazer todas as variações. Aqui eu dei o exemplo de 2 das variações possíveis. E depois, posteriormente a essa distribuição da quantidade de objetos em cada caixa, isso passa pela escolha daqueles objetos que vão ocupar as caixas. Então, vamos primeiro, numa primeira situação, determinar quantos objetos vão ocupar cada uma das caixas. Então, uma das situações possíveis, como já foi feita, é colocar todos os objetos numa caixa, então nós teríamos 5, 0 e 0. Eu vou colocar isso na forma de conjunto. Então, isso aqui seria um exemplo de distribuição. Assim como eu poderia ter feito 5, 0, 0, poderíamos ter colocado também, o exemplo também foi feito, 4, 1, 0. 4 objetos numa caixa, um objeto numa outra caixa e uma caixa fica vazia. Ainda teríamos também 3 objetos numa caixa e um objeto em cada uma das outras 2 caixas. É uma outra situação possível. Ou ainda com 3 objetos numa caixa, poderíamos colocar os outros 2 objetos em uma das caixas e deixar uma caixa vazia. E ainda teríamos 2 objetos numa caixa, outros 2 objetos em outra caixa e o último objeto, o quinto objeto, numa terceira caixa. E aqui nós temos as 5 distribuições possíveis. Você pode tentar fazer outras distribuições, mas sempre vai recair em alguma dessas 5. Essas são as 5 possíveis em termos de quantidade. Uma vez que nós criamos esses 5, digamos, casos, as 5 situações possíveis, levando em consideração a quantidade de objetos em cada caixa, agora nós temos que nos focar em quais objetos vão ocupar as caixas. No caso da primeira situação,
quando nós tínhamos todos os objetos numa caixa, só há uma possibilidade: pegar todos os objetos e colocar numa caixa, independente de qual caixa, uma vez que as caixas são todas iguais. Então aqui é como se eu estivesse fazendo a escolha de 5 objetos tomados 5 a 5. Eu estou escolhendo os 5 dentre os 5 objetos. E só tem uma maneira de fazer isso. Agora, quando nós observamos a segunda situação, o segundo caso, considerando 4 objetos numa caixa e um objeto numa outra caixa, então nós poderíamos escolher, por exemplo, quais são os 4 objetos que vão ocupar uma determinada caixa. Poderiam ser os objetos A, B, C e D, B, C, D e E, A, C, D e E, B, C, A e D, por exemplo, aliás, B, C, A e E, ou seja, a cada escolha de 4 objetos dentre os 5. Então aqui nós poderíamos fazer 5 escolhe 4, para determinarmos quais objetos vão ocupar os 4 objetos para ocupar uma caixa. Vamos escolher esses 4 objetos, e aí sobra um objeto para ocupar uma segunda caixa, que seria 1 escolhe 1. Para cada uma das possibilidades dos 4, nós teríamos uma possibilidade, ou seja, aquela segunda escolha já estaria determinada. Até porque 1 escolhe 1 é igual a 1. Então 5 escolhe 4 é igual a 5. E para cada uma das 5 possibilidades, só há uma possibilidade de escolher aquele último objeto que vai ocupar uma segunda caixa. Então existem 5 maneiras de nós colocarmos 4 objetos numa caixa e um objeto numa outra caixa. Então nós contamos até agora uma possibilidade, que é colocando todos os objetos numa caixa, e agora mais 5 possibilidades, colocando 4 objetos numa caixa e um objeto numa segunda caixa. Na terceira situação, colocando 3 objetos numa caixa e um objeto numa segunda caixa e mais um objeto numa terceira caixa, podemos escolher, por exemplo, os 3 objetos que vão ocupar uma caixa. Isso se dá com o número de maneiras de 5 escolhe 3, escolhendo os 3 objetos, dentre os 5, que vão ocupar uma das caixas. Escolhidos os 3 objetos, sobram 2 objetos. E aí nós vamos escolher desses 2, um dos objetos para ocupar uma segunda caixa, e aí nos resta um objeto, que ele já está escolhido, então, que seria 1 escolhe 1 para ocupar a terceira caixa. Então 5 escolhe 3 é igual a 10. Para cada uma das 10 maneiras de escolhermos os 3 objetos da primeira caixa, nós temos 2 possibilidades, que é 2 escolhe 1, para escolher o objeto da segunda caixa. E escolhidos os 3 objetos da primeira caixa e o único objeto da segunda caixa, sobra um objeto, 1 escolhe 1, só tem uma maneira de escolher o objeto para a terceira caixa. Então 10 vezes 2 vezes 1, há 20 maneiras diferentes de nós escolhermos 3 objetos numa caixa e um objeto em cada uma das outras 2 caixas. Na quarta situação, com 3 objetos numa caixa e 2 objetos numa outra caixa, escolhemos, por exemplo, os 3 objetos para ocupar uma das caixas. Então o número de maneiras de fazer essa escolha é 5 escolhe 3. E aí nos restam 2 objetos. Como nós vamos colocar 2 objetos numa segunda caixa, esses 2 objetos já estão escolhidos. Escolhidos os 3 primeiros, restam 2 objetos para escolher 2, ou seja, 2 escolhe 2, que vai dar 1. Então nós temos 10 possibilidades, que é 5 escolhe 3, para escolhermos os 3 primeiros objetos, e para cada uma delas, uma única possibilidade de escolher os outros 2 objetos. Porque uma vez escolhidos os 3, agora só restam os outros 2, para colocar em uma das caixas. Então 10 escolhe 10 vezes 1. Existem 10 maneiras de colocarmos 3 desses objetos em uma caixa e os outros 2 objetos numa segunda caixa. E a última situação, o último caso, colocando 2 objetos numa caixa, 2 outros objetos numa outra caixa e o último objeto numa terceira caixa. Então nós temos 5 escolhe 2, para escolhermos os 2 primeiros objetos. Para cada uma dessas possibilidades, nós temos 3 escolhe 2, porque escolhidos os 2 primeiros objetos, sobram 3. E aí nós vamos escolher 2 para uma segunda caixa, então 3 escolhe 2. E para cada uma dessas possibilidades, só resta um objeto para escolher 1, então 1 escolhe 1. Então 5 escolhe 2 é 10, 3 escolhe 2 é 3, 1 escolhe 1 é 1,
Então, 10 vezes 3 vezes 1, ou seja, há 30 maneiras diferentes de nós escolhermos 2 objetos em 2 caixas e um objeto numa outra caixa. Então, a quantidade total de maneiras de fazer essas distribuições vai ser a soma de todas essas possibilidades calculadas. Então, efetuando essa soma, nós temos 1, mais 5, mais 20, mais 10, mais 30, totalizando assim 66 maneiras diferentes de distribuir 5 objetos distintos em 3 caixas iguais.